Quem começou com essa bobagem aqui no Brasil foi justamente a esquerda, né? Que quando eles começaram em cima da obra do Monteiro Lobato. Perfeito. Né? Então o que acontece? Você tem ali configurações que podem ser consideradas racistas? Eu acho que tem. Sim. Eu acho que de fato tem. Só que é o seguinte, então como aconteceu? Daí a obra agora do Lobato ela foi toda reescrita, né, numa coleção de uma editora que eu não lembro. Sim. Ela foi toda reescrita com o aval da bisneta dele, né, e tal. E aí, por exemplo, você pensa então então nunca houve aquela forma de tratamento, tá entendendo? Então você está condenado a viver num eterno presente, o que é uma grande alienação. Sim. Então isso é extremamente perigoso, tá? E inclusive, a gente sabe, né, cara, uma coisa é o autor, é o profissional, outra coisa é a pessoa. Assim como existe o ator, existe a pessoa. Muitas vezes até o religioso, né? O padre, o pastor, enfim, e a pessoa por trás daquilo ali, né? Então nós vivemos numa eterna dualidade, nós exercemos vários papéis ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. Então, o Monteiro Lobato como autor era uma coisa, embora ele também imprimisse um pouco das suas ideias ali nas suas obras, mas ele como ser humano, como um cara militante na sua causa, que ele né, tem essas questões raciais, higienista e tudo mais. Mas aí, se você pega e reescreve a obra dele, você começa a transformar ele mesmo. Aí, de novo, aquela questão do cancelamento. Não, tô vendo aqui a obra do Monteiro Lobato. Cara, perfeito, olha só as ideias dele. Ninguém vai mais lembrar de que ele tinha aquele pensamento divergente da nossa época atual. Era a época, né? Aquilo ali era a época. Agora, é engraçado. Bom, primeiro é o seguinte, ó, é uma questão comercial. Essa obra reescrita, ela passa a ter direitos novamente. Porque no Brasil e na maioria dos países, a lei dos direitos autorais, ela diz assim, ó, 70 anos depois da morte do autor, os direitos são livres. É livre, é público, né? É público. O Monteiro Lobato morreu em 1948, né? Portanto, ali em 2018, né? Já venceu. Então, qualquer um pode usufruir dessa... E é muito curioso que esse tipo de assunto começou justamente por ali. Quando os direitos autorais estavam chegando no final. Então, vem essa editora numa jogada muito esperta. Isso está sendo feito com a Agatha Christie, na Inglaterra, está sendo feito com os romances do 007, né? Ou seja, as pessoas estão reescrevendo. Por quê? Porque daí você reescreve e aquilo ali passa a ter direitos. Então, por exemplo, eu tenho uma editora, eu posso pegar os livros originais do Monteiro Lobato e publicar. E comercializar. Agora, eu não posso pegar essa reescritura, tá entendendo? Com certeza. Então, primeiro tem uma jogada assim. E segundo, é muito curioso, se tinha um cara que não era racista, era o Monteiro Lobato, embora ele tenha falado algumas besteiras durante a vida dele. Por que ele não era racista? Olha primeiro o apreço que ele tinha por aquilo que a gente chama de cultura brasileira. Então, ele não participou da Semana de 22 porque ele achava aquilo muito europeísta, sabe? Muito, muito importado, assim, muito artificial. Então, ele era adepto de que ocorresse uma Semana de Arte moderna, não, uma Semana de Arte brasileira, né? E aí ele pega esses elementos, o Saci Pererê, que é um ícone negro, né? Sei lá, Cuca, isso tudo fazia parte do folclore. Outras personagens que ele criou, né? Então, por exemplo, ele bota numa fazenda uma matriarca, ele não bota a Dona Benta, né? Sim. É uma matriarca, não é um patriarca. Exatamente. Né? Então, ele já era moderno nesse sentido. Coloca lá a tia Anastácia, o tio Barnabé, né? Agora, claro, você vai ter algumas representações ali que são comuns da época. A Dona Benta representa essa cultura livresca, né? Ela tinha uma biblioteca lá na fazenda, lá no Matão, né? E a tia Anastácia, ela representa essa cultura mais popular, que não vem do livro, que vem da ancestralidade, tá entendendo? Agora, claro, você pega a Emília, que é malcriada, né? E sei lá, chama a tia Anastácia de macaca. Então, bom, hoje nós temos um problema com isso. Sim. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu acho que não é reescrevendo, tá entendendo? Eu acho que é uma boa explicação, uma nota de rodapé,
Um bom professor, uma boa professora. De contextualizar. De contextualizar, né? E mostrar como aquilo é errado. Pô, legal, né? E que nem sempre aquilo foi considerado errado por quem estava com o discurso, né? Por quem estava falando, tá entendendo? Então, é muito curioso, porque racistas eram os colegas do Monteiro Lobato. Porque nesses outros autores não tem negro. Então, o que é... Ó, a grande pergunta é a seguinte: o que é ser mais racista? É você, naquela época, pensa lá, 1920, 1910, você trazer o elemento negro para a sua obra e depois, com o tempo, a gente consegue perceber que aquilo tá pegado no tempo, sim, ou você simplesmente exclui. Sim. Tá entendendo? Então, os autores que no passado trouxeram o elemento negro, hoje estão sendo chamados de racistas. E aqueles que nunca mencionaram, nunca colocaram negro, tá? A não ser para, sei lá, para lavar louça lá, esses aí hoje não são acusados de nada. Sim, sim. É um paradoxo, tá entendendo? Tem uma estátua, aquele presidente americano... Roosevelt. Eu acho que é o Roosevelt. Ele tem uma estátua que é o seguinte: ele está em cima de um cavalo, do lado tem um indígena e de outro lado tem um negro. E a estátua representa isso, representa que a América, né, ela foi feita por essas forças, né? Mas claro, ele está em cima do cavalo, né? Aquela dominando coisa, a situação. Está dominando. Aí quando teve esse movimento, né, do Black Lives Matter, né? Aí retiraram a estátua. Né? Tiraram a estátua lá, ela estava na frente do museu, ela foi recolhida, não sei para onde. Acho que é o Museu de História Natural, né? Acho que é, porque ela seria ofensiva, não sei o que, não sei o que. Ora, aquele escultor, que eu não lembro o nome, ele lembrou, olha, tem uma coisa, não foi só o velho aqui em cima do cavalo. Teve mais gente, o indígena está nessa história, o negro está nessa história, tá entendendo? E é essa estátua que vai ser chamada de racista. Enquanto que uma estátua que só tem o elemento branco como construtor da América, fica lá, né? Tá entendendo? Sim. Então tá acontecendo muita maluquice, assim, sabe? Mas é porque, né, Maicon, infelizmente, assim, infelizmente, né? Porque assim como a gente usa a imaginação para entrar numa história, né, de ficção, porque com certeza o que tu pensou para escrever é diferente de quando eu leio, né, a forma com que eu imagino aquilo acontecendo, né? Infelizmente existe isso na questão da interpretação. Então, assim, as pessoas, né, podem interpretar nesse sentido que estás falando, poxa, colocou os três principais personagens, né, da história dos Estados Unidos. Outras vão falar, não importa, porque o branco tá em cima de um cavalo e aí os outros ali estão submissos e tudo mais. Então, cara, é uma guerra de narrativa, infelizmente, que a gente tá com tudo. Você pega um tema e você tem exatamente esquerda e direita travando uma guerra, né? Que às vezes o cara lá não teve nem A e B de intenção naquele sentido, né? E aí as argumentações, elas vão até infinito. E aí a briga, né? Começa a briga e esses cancelamentos, essa coisa toda e tal.